Olá, meu nome é Leonardo Sara, sou cardiologista da Clínica CDI de Goiânia e presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia. Nesses próximos minutos, nós vamos conversar sobre o papel da tomografia de coronárias e da ressonância cardíaca na vigência da pandemia da Covid-19. Bem, nunca nós poderíamos imaginar que esse meteoro ia cair sobre a Terra, né? Essa pandemia da doença causada pelo novo coronavírus, né, tem um grande impacto no nosso cotidiano como um todo, né, não só na saúde individual, né, quanto nos sistemas de saúde público e privado e na economia mundial como um todo, né. A Covid-19, ela é uma doença primariamente respiratória, mas que tem íntima relação com o sistema cardiovascular. Primeiro que os pacientes portadores de doença cardiovascular parecem ser mais propensos mesmo a desenvolver as formas mais graves da doença. E segundo, porque a própria doença, principalmente no seu estágio mais avançado, cursa com várias manifestações cardiovasculares, como arritmias, insuficiência cardíaca, miocardite, isquemia miocárdica, fenômenos tromboembólicos pulmonares, periféricos, né? E só que por outro lado, as doenças cardiovasculares por si continuam sendo a principal causa de morte no mundo. Isso foi antes, durante e vai continuar sendo depois desse período de pandemia. Para vocês terem uma ideia, nessa ferramenta aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, o cardiômetro, estima-se que até no dia 22 de abril, né, desse ano, só esse ano já morreram mais de 122 mil pessoas de doenças cardiovasculares no Brasil. Né? Enquanto dados do dia 22 também, de abril, estimam que por volta de 49 mil pacientes estejam infectados, né, pela Covid no Brasil, com aproximadamente 2.900 mortes. Só que no estado de Goiás nós temos até essa data 21 mortes. Portanto, as doenças cardiovasculares continuam sendo um imenso problema de saúde. Portanto, o objetivo dessa aula é discutir um pouco do papel da tomografia e da ressonância cardíaca, que são métodos bastante úteis e cada vez mais em uso para a avaliação das doenças cardiovasculares, né, nesse período específico da pandemia pelo coronavírus. Para basear essa apresentação, eu usei esses dois documentos, né? Esse primeiro é um guia, não é uma diretriz, né? Mas um guia muito interessante, recentemente publicado, né? Há poucos dias atrás, pela Sociedade Europeia de Cardiologia, que avalia e dá vários dados e recomendações sobre o diagnóstico e manejo das doenças cardiovasculares nesse período. E também um guia, perdão, da Sociedade Americana de Tomografia Cardiovascular. Ambos os documentos eles ressaltam algumas coisas bem gerais inicialmente. Uma delas é a importância da proteção dos profissionais de saúde envolvidos nos métodos diagnósticos, né, e também dos pacientes. Para isso, é preciso um desenvolvimento de um esquema de triagem dos pacientes e fluxos dentro das unidades de saúde, tanto hospitalares quanto extra-hospitalares, né, para promover, junto com outras várias medidas, né, a proteção adequada para os profissionais de saúde e para todos os pacientes, tanto possivelmente infectados pelo novo coronavírus, quanto aqueles não infectados. Outra recomendação, e isso deveria ser uma recomendação permanente, que é a atenção às indicações criteriosas, né, aos critérios de adequação das indicações de todos os métodos diagnósticos, né? E principalmente aquele que eles chamam em inglês de point of care diagnosis, né? Que é o diagnóstico focado e muito objetivo para responder aquela pergunta clínica específica. No caso da tomografia, da angiotomografia das artérias coronárias, vocês sabem bem que é um método cada vez mais utilizado para a avaliação das doenças cardiovasculares, da doença arterial coronária. É um método bastante acurado para avaliação e exclusão, né, de estenose luminal coronária significativa, mas não apenas a luz, mas também a parede arterial, a presença de placas, a avaliação da carga total de aterosclerose, né, que é um conceito bastante
está sendo bastante valorizado ultimamente, e também a caracterização individual das placas, né? A identificação de características morfológicas da placa, que se correlaciona com maior chance de eventos no futuro. Existem várias evidências já publicadas nos últimos anos, né, que demonstram a acurácia diagnóstica, o valor prognóstico e análise de custo-efetividade desse método, o colocando como um exame realmente de primeira linha para avaliação de pacientes, tanto com dor torácica aguda, de baixo a intermediário risco, quanto de dor torácica crônica. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2015, mais ou menos, foram publicados vários estudos randomizados, né, que avaliaram nos pacientes com dor torácica crônica qual método, qual abordagem seria preferível, né? A avaliação padrão, principalmente baseada em estudos de isquemia inicial, ou a avaliação pela tomografia de coronárias, a avaliação não invasiva da anatomia das artérias coronárias. Né? E a maioria desses estudos não demonstrou diferença entre as duas estratégias do ponto de vista de mortalidade, mas mostrou claramente de maneira bastante robusta, uma redução significativa de mais de 30% da taxa de infarto, ou seja, um desfecho bastante importante, né? Nos pacientes que foram randomizados para o braço de realizar a angiotomografia como teste inicial. Isso com um aumento no número de CARs, maior utilização e melhor alocação da medicação, e talvez essa seja a principal explicação desse fenômeno, e sem uma alteração significativa de revascularização, isso nas meta-análises. Portanto, nos últimos anos, a tomografia de coronárias alcançou um status de classe 1 nas principais diretrizes das sociedades clínicas, né? Agora, em 2019, foi publicada a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, que a coloca como classe 1 para a avaliação de pacientes com dor torácica crônica, né, de risco baixo e intermediário, e também nos sistemas de saúde europeus, né, que são, na sua maioria, públicos, como, por exemplo, no caso da Inglaterra, que coloca a angiotomografia como exame de primeira escolha na avaliação da dor torácica. Mas e nesse ambiente, nesse cenário agora que nós estamos vivendo da pandemia pelo coronavírus? Né? O que se enfatiza, esses documentos enfatizam, né, é a utilização naqueles pacientes em que o resultado leve a um impacto imediato na conduta. Portanto, são aqueles pacientes com dor torácica, que você está investigando a dor torácica, uma suspeita de dor torácica, suspeita de doença coronária significativa, né? E isso ele até coloca no documento da Sociedade Europeia de Cardiologia a tomografia de coronárias como exame preferencial nesses casos, principalmente porque é um exame mais rápido e que expõe, por ser mais rápido, expõe muito menos o paciente aos outros profissionais de saúde, a todos os profissionais de saúde. É menos tempo de clínica, o exame mais rápido, com resposta mais pronta. Então, por isso que ele coloca nessa situação de pacientes com suspeita de DAC, a angiotomografia de coronárias até preferível frente aos testes não invasivos de avaliação de isquemia. Uma outra indicação importante é para avaliação da doença cardíaca estrutural, né, a avaliação valvar, daqueles pacientes que precisam da abordagem urgente da válvula aórtica, né, para o implante da TAV, né, e também em pacientes com dor torácica aguda de risco baixo a intermediário. Uma outra indicação que ele coloca aqui, que é bastante interessante, que é a avaliação da tomografia cardíaca para exclusão de trombos intra-auriculares e intracardíacos, que a gente pode ver nessa publicação da Sociedade Europeia de Cardiologia. Por quê? Porque a tomografia de coronárias já está bem, a tomografia cardíaca, na verdade, ela já está bem documentada como um bom método para avaliação e exclusão de trombos auriculares, né? Com uma boa acurácia. O protocolo de aquisição é bastante semelhante ao da tomografia de coronárias, né? A gente só faz uma aquisição adicional, um pouco mais tardia, e essa utilização ela é preferível hoje, nesse momento,
por realmente submeter o paciente a um exame muito mais rápido e sem a produção de aerossol, né, que é uma fonte realmente de contágio para o profissional de saúde envolvido. Então, essa é a razão da tomografia de coronárias ser utilizada também hoje em dia e ser indicada para avaliação, né, na verdade, exclusão de trombos intra-auriculares e intracardíacos. E aqui, apenas ainda não chegamos nesse ponto aqui no Brasil, mas me chamou a atenção essa indicação da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é para pacientes com dor torácica aguda com diagnóstico de infarto sem supra, ou seja, com síndrome coronária aguda sem supra, com troponina positiva, mas classificados como risco intermediário. Esses pacientes têm indicação de teste não invasivo. E dentre os não invasivos, a tomografia de coronária seria o exame indicado. Aqui eu coloco só uma consideração, porque eu acho que essa estratégia que ela foi tomada pela Sociedade Europeia de Cardiologia, uma vez que a pandemia lá realmente saturou os sistemas de saúde. Portanto, para se evitar internação prolongada, a utilização de cateterismo que pode ser postergado, eles ampliaram a indicação dos testes não invasivos para infarto sem supra que não esteja instável. Isso nós não chegamos nesse ponto aqui no Brasil. Espero que não cheguemos, que nós demos conta do recado. Mas isso chama a atenção realmente como lá na Europa a situação realmente ultrapassou todos os limites em alguns países e as recomendações tendem a se adaptar a essa nova realidade. Enfim, e a ressonância cardíaca, né? A gente sabe que a ressonância é um método bastante versátil para avaliação das doenças cardiovasculares. Ela tem indicação no diagnóstico e prognóstico de várias cardiopatias, cardiopatias isquêmicas, cardiopatias não isquêmicas, né? Com suas várias técnicas, várias sequências de pulso. E no caso nesse momento de pandemia, vários relatos de caso vêm demonstrando a utilidade, né, vêm demonstrando a ocorrência de casos de miocardite pelo coronavírus, né, tanto por hipotetiza-se, né, pela ação direta do vírus no miocárdio, quanto por ação da resposta inflamatória no sistema cardiovascular. A ressonância tem uma ótima acurácia para diagnóstico e tem também valor prognóstico, né, nos casos principalmente de miocardite aguda. Então, a ressonância nesse momento de coronavírus, o que se recomenda é que se utilize, quando for utilizar para outras razões, né, protocolos mais curtos, para que o exame fique mais curto e o paciente faça ele mais rápido e vai embora mais cedo, né, mais rápido para casa. E a principal indicação nesse momento são para os pacientes com suspeita de miocardite. Portanto, para concluir, é muito importante nesse momento da pandemia que a gente obedeça sempre os protocolos de segurança para o profissional de saúde e para a equipe, e para os pacientes, tá? E também obedecendo às indicações apropriadas dos exames, sempre voltados para responder o mais rápido possível e diretamente possível à dúvida clínica, né? No caso da tomografia de coronárias, ela tem indicação naqueles pacientes com dor torácica que se suspeita de doença coronária, né? E ela é preferível aos métodos não invasivos de isquemia pela acurácia, maior rapidez e menor exposição do paciente, menor tempo de exposição do paciente na unidade de saúde. Também é indicado nos casos de dor torácica de risco baixo intermediário e também para a exclusão de trombos auriculares e intracardíacos. Já a ressonância cardíaca, ela tem uma indicação um pouco mais específica, que são para aqueles casos de suspeita de miocardite. Bem, é isso. Muito obrigado.